Isso aí. Olha, vamos começar com Marcília falando um pouco sobre os desdobramentos do principal assunto, né, que domina o país, a fraude do INSS, a operação sem desconto. O INSS pediu ao Tribunal de Contas da União para suspender uma decisão que visa a coibir descontos feitos por associações dos benefícios de aposentados e pensionistas. O movimento acontece mesmo depois da Polícia Federal revelar um esquema de descontos indevidos que já teria somado cerca de 6 bilhões de reais, isso desde 2019, valor esse que aumentou e muito desde 23 e 24 agora, né? A decisão do TCU estabelece, então, recomendações, prevê o bloqueio automático de novos descontos para barrar fraudes ou tentar, né? No entanto, o INSS recorreu em junho de 24, buscando impedir esse bloqueio. Auditorias da CGU revelaram que a maioria dos beneficiários descontados não reconhecia a associação, com 98% das pessoas afirmando não, nunca autorizei cobrança alguma. A CGU está finalizando também um relatório bastante extenso, como deve ser, sobre as atividades das entidades e as associações que participaram do esquema, inclusive a associação envolvendo o irmão do presidente Lula, que a gente já está sabendo. Ontem, Carlos Lupe, ministro da Previdência, também acabou falando sobre o assunto. A gente tem uma sonora dele aqui, a gente acompanhou, mas o que ele disse foi o seguinte: no governo tudo é demorado. Eu sabia o que estava acontecendo. Opa! Sabia das denúncias, eu sabia que estava havendo um aumento muito grande de descontos nas mensalidades, que precisava fazer uma instrução normativa para acabar com isso. E comecei a me irritar pela demora. Só que o tempo no governo não é o tempo de uma empresa privada. André Marcília. Tudo nesse caso impressiona, né, Adriana? Impressiona o tamanho do rombo, a cifra, impressiona a moralidade ou a falta de moralidade, que é você roubar velhinhos. Quer dizer, chegamos a que ponto, né? E impressiona essas declarações. Então eu vi um delegado, inclusive da Polícia Federal, dizendo esse caso do Frei Chico, na verdade isso não é bem assim. Quer dizer, em vez do delegado investigar, ele está querendo dizer que não está sendo investigado o Frei Chico, embora o caso também tenha sido ali uma entidade suspensa. Então, se está suspensa, no mínimo vai ser investigado, ou ainda isso vai ser apurado. Quer dizer, uma investigação em curso, ela deve ser o mais ampla possível. Aí vem um delegado da Polícia Federal dizendo que deve restringir a investigação. Isso tudo é muito ruim, isso tudo é muito fora de mão, e impressiona também esse caso do Lupe. Se o Lupe diz que ele sabia, se ele tinha conhecimento, bom, a gente tem que pensar aqui que ele agiu por omissão. Se você age por omissão, você também comete um ilícito. E não só ele, mas também quem, no momento em que o Lupe diz, eu sabia, e ele continua no cargo, tem mais gente agindo por omissão, que é o presidente da República que o nomeou. Então, se ele permanece no cargo, sabendo o que aconteceu, e se ninguém toma nenhuma providência, a gente tem aqui o que no Código Penal a gente chama de prevaricação, que é o 319, que diz, se você, uma autoridade, um funcionário público, seja ele qual for, age por omissão, ou se você não toma a providência devida quando conhece ou toma ciência de um ilícito, você é conivente com aquele ilícito. Com certeza. A notícia que chega agora sobre o tema, só para acrescentar e te passo, Marina, 742 mil aposentados se queixaram de descontos indevidos apenas no primeiro semestre do ano passado. Exatamente. O que eu queria pegar é um gancho dessa fala do Lupe, porque eu realmente fiquei abismada. Ele fala que o tempo do setor público não é o mesmo da uma empresa privada. Mas eu gosto de lembrar o que aconteceu no governo Bolsonaro versus o que está acontecendo no governo Lula, para a gente não esquecer. Governo Bolsonaro. Óbvio, essas fraudes, pelo que tudo indica, remontavam até antes do governo Bolsonaro. O que o Bolsonaro fez em 2019? Ele publicou uma medida provisória para aumentar os mecanismos de controle, fazendo com que, de fato, os aposentados e pensionistas dessem a sua anuência para esses descontos. Foi isso que aconteceu. Por isso que você olha ali o gráfico e você vê que os descontos, eles ficam relativamente constantes. Até quando? Até 22, quando, por uma pressão dos sindicatos e do PT, que conseguiu convencer o Centrão, caiu essa medida do Bolsonaro. Foi ali, Adriana, que os descontos explodiram. Explodiram a tal ponto de que no início de 23, em junho de 23, uma conselheira, né, da Previdência Social quis colocar como
pauta na reunião já em junho de 23, dizendo, olha, esses descontos estão explodindo, a gente tem muitas denúncias de fraude. O que o Lupe fez? Olha, a pauta da reunião está cheia e a gente vai colocar na próxima. Sabe quando ele colocou em pauta? Em abril de 24. Então, teve uma conselheira que avisou, os descontos estavam explodindo. Teve relatório do TCU ainda em 23. Teve relatório da CGU em 24. Gente, todo mundo pedindo, olha, coloca ali algum tipo de biometria, alguma coisa para autorizar esses descontos. As denúncias explodindo e nada foi feito. O que o Lupe ainda faz como ministro? Desculpa, isso aí é prevaricação também do presidente da República. Depois de uma declaração, em que país nós vivemos? Como é que o ministro diz, eu sabia? Como é que o ministro diz que sabia e que nada fez para barrar isso? Pelo contrário, sabe o que ele fez? Em todo esse período que ele sabia, ele recebeu esses sindicatos. Ele recebeu. O sindicato que teve o maior desvio de todos, que é acusado de ter desvio de 2 bilhões, 2 bilhões no total, ou seja, 1/3 de tudo que foi desviado, visitou ali o Ministério 13 vezes, olha o número, aliás, né? E teve reuniões não só com o Lupe, como também com o ministro Wellington Dias. E você sabe o que aconteceu depois dessas reuniões? Eles permitiram que o desconto fosse feito em massa. O sindicato dava uma lista com vários nomes, e aí é por isso que o INSS está sendo investigado, porque provavelmente teve funcionário ali que deu essa lista de nomes. Eles chegavam com uma lista e os descontos eram automáticos. Ou seja, a coisa foi facilitada para essa entidade depois dessas visitas. É isso. Como é que esse cara ainda está como ministro? É isso. Como você disse, a prevaricação do Lupe é prevaricação do presidente da República, que é responsável. O Lupe é responsável pelo que está acontecendo. Não importa juridicamente quem meteu a mão, importa também quem permitiu que metesse a mão. Ou quem soube, ou fechou os olhos. Ou fechou os olhos, e também quem fecha os olhos para quem fecha os olhos. Então a gente tem uma responsabilidade em cadeia, usando talvez não seja a melhor palavra, ou seja, uma responsabilidade em cadeia que precisa ser apurada, investigada. Eu espero que a polícia avance para esses players que potencialmente estão dentro do governo. E é interessante essa questão de, mas tinha já antes no governo Lula ou não. Essa questão é menor, entendo eu. Se você... vamos pegar um exemplo para que todo mundo entenda. Se o porteiro do teu prédio permite que um ladrão entre, aí você vai reclamar com ele e fala assim, mas sempre entrou ladrão, então eu achei que... Quer dizer, não interessa se já entrava ladrão ou não. Você tem que parar de deixar entrar ladrão se você desconhece que é um ladrão e conhece que aquilo é ilícito. Então esse argumento é totalmente imoral, de antes já existia ou qualquer coisa do gênero. Bom, se existe agora, é sua responsabilidade agora tomar uma providência. Não importa onde isso iniciou, importa que você viu, estava acontecendo nas suas fuças e você deve então tomar uma providência. E tem um ponto também que a Marina levanta que é interessante, que é desses sindicatos ou dessas entidades que orbitam em torno da Previdência e desse caso todo. Veja, a gente cansa de ver o governo Lula e governos progressistas, de uma forma geral, dizer assim, o Estado precisa ser grande, o Estado precisa ter muitas entidades, o Estado precisa gastar porque gastar é investimento. Agora a gente está vendo por que essas pessoas fazem esse discurso. Gastar é investimento, o Estado precisa ser grande, porque o Estado sendo grande permite esse tipo de assalto aos cofres públicos. E Paula, também o Lupe, quando ele pega ali na mesa dele a denúncia, né, um bom profissional, já na hora fala que, opa, isso aqui derruba um governo, isso aqui dá minha demissão, isso aqui é seríssimo, derruba outros assuntos, fica em cima, grita aos 4 ventos. Claro. Agora, por que Lula está demorando para tirá-lo? Aí deve ter, e trago e passo para você, entidade alvo da Polícia Federal por fraude no INSS, contratou o filho de Lewandowski, que circula por aí essa notícia também. Mas o Carlos Lupe, ele foi escolhido a dedo, né? Quem não lembra, ele já foi ministro da presidente Dilma e caiu exatamente por corrupção. Um mês antes dele cair por corrupção, ele tinha falado, dado entrevista falando que ele não sairia de jeito nenhum. Só que a coisa escalou de certa forma que ele foi obrigado a sair mesmo assim. E parece, aparentemente, que está acontecendo a mesma coisa agora. Apesar dele admitir que sabia de tudo isso, do roubo de velhinhos, ele está se negando a sair e o Lula se negando a demitir. Então ele está ali, foi escolhido a dedo para ocupar exatamente aquele cargo, né?
Engraçado, né, que quando eu vi essa notícia hoje, até de que o escritório do filho do Lewandowski tinha sido contratado, que tentado até fazer um tweet dizendo assim, a pessoa sai do STF, mas o STF não sai da pessoa. Verdade. Você sabe, tem um ponto interessante aí, porque, na verdade, o lobby, né, onde que esse escritório vai interceder? Em alguns dos locais em que ele iria interceder era exatamente na Polícia Federal, do pai, comandada pelo pai, e também no Defesa do Consumidor, que também está subordinado ao pai. Então é pior ainda não chegou no STF, Marcília. Ele já vai ali interceder, bem ou mal, dentro de órgãos que são administrados pelo próprio Lewandowski, né? Uma coisa que tem um conflito de interesse claro, que a gente sabe que é muito comum no Brasil. A gente vai falar da camisa da seleção brasileira, que tem um conflito, acho que claro, desse, mas uma das coisas que me chocou foi o que aconteceu, por exemplo, com o ministro hoje da CGU, que é sócio ainda do escritório de advocacia, e a mulher dele está representando a empresa da Lava Jato, que teve a sua multa anulada pelo próprio ministro da CGU. Ou seja, esse cara, eu entrei, né, com uma ação, porque isso é absurdo, como é que ele vai receber grana da empresa que ele vai devolver o dinheiro? Me diga, né? Apreendido na Lava Jato. Então, é esse o nível que a gente vive. A gente sabe, e teve uma decisão, foi do Supremo ou do CNJ, que os familiares podem advogar em causas que eles julgam. Gente, pelo amor de Deus, onde é que isso acontece fora do Brasil, Marcília? Pode me dizer? Que eu não conheço. Isso é contrário à própria legislação. A legislação, eles estão relativizando essa questão. Eles relativizaram essa possibilidade de se julgar quando relativizaram a questão da suspeição e do impedimento, né? Então era bem claro, tinha ali já uma jurisprudência solidificada em que você, a partir de tal grau de parentesco, você não poderia advogar. Bom, eles relativizaram, colocaram o grau um pouco mais para lá, enfim, mexeram nas réguas e com isso todo mundo pode advogar para todo mundo dentro do STF. Agora, isso é incrível. Antes ainda era assim, né? Tipo, o filho do Barroso, o sobrinho do Barroso ia advogar numa causa do Gilmar, o do Gilmar numa causa, né? Eles ainda faziam talvez esse bem bolado, agora não, eles julgam. Eles julgam e a gente está vendo que não apenas no STF. Então, nós temos essa prática, né, que não deveria existir em lugar nenhum, mas existe no coração do judiciário, que é o STF. E dos órgãos de fiscalização, CGU, Controladoria-Geral da União. É isso. Agora passam os demais órgãos. Então parece que é mais ou menos assim, né? Você vai contratando escritórios na órbita do STF, quando chega no STF, aí realmente é porque não deu nada certo, aí você contrata um escritório de um parente do ministro. Veja, a gente não está aqui afirmando que isso é uma prática ilícita ou não. A questão não é essa. A questão é que é imoral, do ponto de vista da moralidade, que é um dos princípios que deve reger a gestão pública, isso é imoral. Ele deveria estar impedido de julgar uma causa em que, bem ou mal, ele é parte. Impedido. Né? O Lupe não falou que o público não é o mesmo que o privado? Eu concordo com ele. Então, por isso que dentro da tua empresa você pode botar o teu filho e o teu pai, mas dentro do Estado não. Perfeito. Ô, Marcília, você acha que deveria acontecer CPI? Estão falando sobre a possibilidade de CPI do INSS, dos Correios, alguma delas. E olha, só um destaque aqui, olha que incrível. Uma única pessoa, um lobista, conhecido como Careca do INSS, encontraram a Polícia Federal na casa dele R$187 mil em dinheiro, um monte de carros de luxo, e ele ficava com 27% da mordida de cada desvio ali do dinheiro. Era forte. Cobrança. Era forte. O Careca do INSS. Imagina quantos outros figuras desse tipo não tem nesse sistema. Carecas são perigosos. Não fala. Ai, ai. Eu diria que a CPI eu acho desejável, com certeza. A gente está aqui diante de um dos maiores escândalos que nós tivemos nos últimos tempos. Né? É do porte, é maior talvez que Mensalão, é maior do que Petrolão, tudo que a gente viu pela frente. É desejável até para a gente conseguir entender todas as escaladas que esse caso teve dentro do governo, ou possivelmente dentro do governo. Como a gente mencionou, o Lupe sabia. Bom, mas o Lupe sabia e não fez nada? Ou será que fez, mas tinha dentro do governo algum personagens envolvidas? Será que... Por que acelerou depois que ele soube? Por que acelerou? Por que ele não está saindo? Enfim, tudo isso só uma CPI, porque é muito difícil pensar que a Polícia Federal vai conseguir fazer esse tipo de investigação dentro do universo político. Mas a CPI, sim. E até porque Marcília, é um golpe, uma fraude de baixo caráter, né? Porque envolve pessoas muito vulneráveis, idosos, você né? Rouba velhinha, covarde.
Se você rouba velhinho, doentes, Ah, o que você preserva? Um Estado que rouba velhinho, ele preserva o quê? Qual o valor que ele guarda? nenhum. Mas, Marcília, você acha que uma CPI pode dar alguma coisa? Porque a gente tem um histórico aí de CPI que todas elas não dão em nada, né? Todas acabam em pizza. O que pode sair dessa também? Não dão em nada se a gente pensar do ponto de vista do resultado punitivo. Realmente, aí acabam sempre em pizza, como é inclusive o jargão usado, mas revelam muita coisa. Então, a existência de uma CPI, a existência de, enfim, a visibilidade que uma CPI tem, a possibilidade de pergunta dos parlamentares, a exposição desses personagens públicos, o auxílio da imprensa dando holofote para todos esses eventos, é muito útil para a gente entender quem é quem dentro, sobretudo, do ambiente político. Assim, punitivo não, mas pelo menos político, né? Político, para que a gente, enfim, veja quem não votar nunca mais, por exemplo. Exatamente. Agora, a Lula estaria sendo pressionado a demitir o quanto antes Lupe, que seria o mínimo do mínimo do mínimo. O que será que acontece nesse bastidor que ele continua segurando esse ministro nessa cadeira? E não é a primeira vez. Vamos pensar ali que isso aconteceu também. Juscelino Filho demorou Juscelino quanto Filho, o Silvio Almeida, nos direitos humanos. Escândalo que também sexual. teria reportado, né? A ministra Teria já reportado, exatamente. Aí é engraçado como o universo woke funciona, né? As minorias são protegidas só quando interessa. Então ali a sustentar o governo, a organização do governo, a estrutura do governo era mais importante do que proteger qualquer minoria ou qualquer mulher ou qualquer abuso ou assédio. Então é engraçado. Agora, é curioso ver que o Lula protege até a última ponta todo mundo que está debaixo do seu guarda-chuva. Por que será? Será que é receio? Receio de perder a aderência? Já não tem mais nenhuma? Qual é a questão, né?